Meu nome é Pedro Batista, estudante de agronomia da UFV, e neste vídeo vou mostrar como produzir mudas de cafeeiro e vou dar algumas dicas de como esse processo deve ser feito. Este vídeo é direcionado para produtores que queiram aumentar sua lavoura, plantando em novas áreas, ou que precisem de fazer replantio, pois possuem áreas de sua lavoura onde ocorreram a morte de algumas plantas, que podem ser causadas por pragas, doenças ou problemas vindos por podas mal feitas, entre outros danos. Mas será que vale a pena se produzir mudas por conta própria? A resposta é sim, pois se feita corretamente, ela irá trazer uma série de vantagens quando comparadas a comprar mudas e viveiros. Tais vantagens são diminuição de custos de transporte e a diminuição dos danos físicos causados à planta durante ele. Também evita a entrada de material contaminado com plantas daninhas e vetores de plantas e doenças, vindo dos lugares de onde as mudas foram produzidas. Outra vantagem muito grande é o fato das mudas produzidas terem um custo menor que o preço pago pelas mudas dos viveiros, o que vai trazer uma economia ao produtor. A primeira coisa a se fazer é procurar em sua propriedade por plantas de onde vão ser tiradas as sementes de café. Para isso, procure por plantas que possuam boa produção, pois queremos que essas plantas geradas a partir dela também produzam bem. Livres de pragas e doenças, pois não queremos que nossas mudas já nasçam infectadas. E possuem frutos maduros, pois esses vão ter o maior sucesso durante a germinação. A quantidade de sementes colhidas vai depender da quantidade de mudas que você irá precisar, mas para se ter uma noção, 1 kg de sementes possui em torno de 4.000 unidades. Outra coisa que deve ser levada em consideração é o fato de que se deve produzir 20% a mais de mudas do que em relação à quantidade de plantas que você irá precisar. Isso é feito para que, caso ocorra algum problema que cause a perda das mudas, você terá algumas mudas sobressalentes. Depois de colhidos, os frutos devem ser jogados dentro de um balde ou bacia com água para que os frutos xoxos ou brocados boiem na água e possam ser retirados. Após feito isso, você deve pegar cada fruto e retirar as sementes contidas dentro dele. Isso é feito se apertando o fruto entre os dedos. Uma vez separados dos frutos, você deve lavar as sementes com água corrente para se retirar a mucilagem, que é aquele melado que envolve a semente. Depois de feita a lavagem, as sementes devem ser bem espalhadas em uma superfície lisa, em um lugar sombreado, onde devem ficar por cerca de 1 dia para secar. Depois de passar desse tempo, devem continuar com a secagem, mas agora se fazendo alguns revolvimentos esporádicos, por mais 2 dias. Depois de passar desses 3 dias, as sementes já devem estar secas, mas se você tiver como medir a umidade, procure deixar as sementes com uma umidade entre 20% e 30%. Agora, vamos para o preparo do substrato. Para fazê-lo, nós vamos precisar de 700 litros de terra, que pode ser terra de barranco ou subsolo, bem peneirada, 300 litros de esterco de curral, deve estar bem curado, bem sequinho, 5 kg de superfosfato simples, 1 kg de cloreto de potássio e 1 kg de calcário dolomítico. Todos esses elementos devem ser misturados com o uso de uma enxada até que fiquem homogêneos e formem o substrato que você irá colocar dentro dos saquinhos. Com o substrato pronto, você deve agora passá-lo para dentro dos saquinhos. Esses serão saquinhos de polietileno com buracos para que haja drenagem de água de dimensões 10 por 20. Uma maneira fácil de fazer o enchimento desses saquinhos é se colocando esses saquinhos em volta de um cano de PVC, de uma pequena seção de um cano de PVC, e usando eles para
pegar a terra como mostrado nessa imagem. Depois, levante o tubo com o saquinho e dê algumas pancadinhas para que a terra desça até o saco. Retire o cano de PVC e vá juntando os saquinhos para fazer o seu canteiro. Antes de semear, você deve regar os saquinhos. Caso você tenha tempo, regue os saquinhos por alguns dias antes de semear. Mas o importante é que eles estejam molhados na hora de colocar as sementes. Com o substrato molhado, faça 2 furos utilizando um furador e coloque uma semente em cada furo. E depois cubra cada semente com uma camada fina de terra. Depois de semear, você deve cobrir os saquinhos com algum tipo de palha seca. Isso é feito para que se mantenha a umidade e proteja as sementes de danos causados por chuva ou pelas regas. Além disso, seus canteiros devem ter no máximo 1,20 m para facilitar o manejo e que você consiga alcançar todas as plantas. E também é bom que se coloque uma estrutura para segurar os saquinhos no lugar, caso seja necessário. Isso pode ser feito com bambu ou com pedaços de madeira. As regas devem ser feitas em dias alternados, ou seja, dia sim, dia não. Mas cuidado, você deve se atentar, pois tanto o excesso de água quanto a falta dela pode causar danos. Ou seja, em situações onde você perceber um excesso de água, você deve reduzir a quantidade de água usada nas regas. E se você perceber que a terra nos saquinhos está muito seca, durante, por exemplo, dias quentes, você deve aumentar a frequência de regas para 1 rega por dia. Quando a germinação começar e as plantas começarem a sair da terra, a camada de capim deve ser retirada. Deve ser colocado um sombrite ou algo que possa ser colocado sobre o canteiro, como folha de palmeira ou capim-elefante, de forma que as plantas possuem 50% de luminosidade, protegendo-as da incidência direta do sol. É bom que esse sombrite seja maior que o canteiro, para evitar a insolação o dia todo. Isso pode ser feito fazendo o sombrite com uma área 25 cm maior para cada lado, maior do que o seu canteiro. Fique atento até que suas plantas cheguem entre as fases palito de fósforo e orelha de onça. Será entre essas duas fases que você irá fazer a repicagem. E a repicagem nada mais é que se retirar uma das plantas, a menor ou mais vigorosa, para que sobre apenas uma planta, que será a sua muda. Isso é feito se cortando rente ao solo a planta indesejada. Não é recomendado que se arranque a planta indesejada, pois isso pode danificar o sistema radicular da planta que ficou. Durante o crescimento da muda, deve ser feito o controle de plantas daninhas nos saquinhos. Pode ser feito à mão, simplesmente arrancando as plantas que estão na área, ou com o uso de herbicidas. Caso aconteça danos severos causados por pragas como bicho mineiro, lagartas ou doenças como a mancha areolada ou tombamentos causados por risoctoniose, deve-se contatar um técnico especializado que possa dar as recomendações de como o controle deve ser feito. Porém, o uso de boas sementes, substrato e fonte de água limpos, juntamente com cuidado no excesso das regas, devem garantir boas mudas. Quando suas mudas tiverem de 4 a 6 folhas definitivas, elas já estarão aptas a irem para campo. Isso deve acontecer de 4 a 6 meses depois de feita a semeadura. Porém, elas ainda não estarão prontas para chegar em campo, pois precisarão de passar pela aclimatação. A aclimatação nada mais é retirar a cobertura em partes do dia, aumentando a quantidade de tempo de exposição ao sol gradativamente, durante 30 dias. Ou seja, durante esses 30 dias,
A cada dia mais você vai deixando um pouco mais de tempo suas plantas no sol, para que ao final desses 30 dias elas já estejam acostumadas a ficar ao sol direto. E é isso. Caso todos esses passos tenham sido feitos corretamente, suas mudas devem estar prontas para serem utilizadas. Muito obrigado pela atenção e caso você tenha alguma dúvida ou queira se aprofundar mais no assunto, pode conferir esse documento do Senar, chamado Construção de Viveiros e Produção de Mudas.